né? Eu falei que eu cheguei para cobrir meu primeiro grande campeonato de jiu-jitsu, Mameluque, em 93. Até então eu tinha fotografado o Renzo Invalide, muita Copa Atlântico Sul, mas esse era o primeiro grande, né? E aí, de repente, quando eu chego lá, cara, uma figura que eu não conhecia, né, manda todos os alunos invadirem os 4 ou 6 ringues que tinham, um faixa preta em cada ringue, e manda parar a competição. De repente, cara, aquele cara que para mim tinha tido uma atitude execrável, que deveria ser vaiado por todos, né, simplesmente você ouve o ginásio gritando uníssono: ei, 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 Carson é nosso rei. Eu falei, cara, eu Onde eu fui realmente me não meter? consegui entender onde eu estava me metendo, que esporte era aquele, mas o que eu posso te dizer é que nos 20 anos subsequentes eu passei a ser um desses caras que gritaria Cássio é nosso rei, exatamente por tudo que ele representou para o esporte, né? Então, acho que essa definição mesmo desse editorial do que é o Cássio, né, cara? Um cara que ele polariza, leva aos extremos e é um cara extremamente, assim, radical, mas ao mesmo tempo apaixonante, né? A importância dele, eu acho, Marcelo, ele abriu o jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu até os anos 60, sei lá, até ele começar a academia dele, ele era muito elitizado ali, né? Ele era ensinado principalmente, tinha o jiu-jitsu no subúrbio do Rio também, a linhagem Fada, mas se concentrava muito ali na Academia Gracie, no centro do Rio de Janeiro, que só existiam lá particulares, e o Carson começou a fazer aula coletiva, e trazer gente, dava muita bolsa, ele não cobrava um monte de gente e tal, então ele foi um cara que, tanto que nos anos 80, se não me engano, anos 90, eles ganhavam todas, de faixa azul a faixa preta, eles ganhavam todas as categorias, né, nas competições, né, a Sem academia dele, né? dúvida, cara. E o grande mérito dele essa revista, né, em homenagem a ele, eu dividi em três, o lutador, o professor, né, Uhum, e também a parte cômica e o legado, uhum. né? Então, assim, eu diria que o principal de tudo, apesar dele ter sido como lutador, talvez o principal da história da família, 16 anos ali defendendo contra as maiores É o pedreiras, legado, com certeza. o principal legado como professor, né? Que ele Com certeza. conseguiu, quando ele sai, é muito difícil, né, Demian? A gente vê, é muito difícil o cara ter sucesso em áreas distintas. Normalmente o melhor lutador acaba não sendo o melhor professor. Você tem casos e casos, né? Mas você tem grandes Uhum, treinadores que não foram os melhores lutadores, né? uhum. Mas dificilmente você tem o melhor lutador sendo o melhor professor, e o Carson ele conseguiu reunir isso, né? Você vê, por exemplo, a gente tem os maiores treinadores do mundo de MMA. Quem são? Greg Jackson, talvez o Rafael Cordeiro, né? Uhum. O Rafael até despontou bem, foi campeão do IVC, mas não foi um Anderson Silva, um Vanderlei O Silva, próprio Eduardo Alonso, que é meu treinador, né, que só com certeza. praticou só como hobby, né, nunca foi um atleta, E né, tem uma visão diferenciada, né, cara? Um cara super diferenciada. inteligente que mostra que não precisa ser só. Mesma coisa que ele sofre, eu sofro, né? Eu, como jornalista, pô, o cara é jornalista, treinou até faixa roxa, nunca tomou um tapa, como é que ele comenta MMA? A mesma Uhum, coisa, Eduardo. Eduardo, porra, uhum, é um cara inteligente pra cacete, tem uma visão diferenciada, ampla da luta. Ninguém uhum. aceita ele, ninguém não, né? Eu acho que a maioria, pelos resultados seus, do próprio Shogun, acho que a grande maioria hoje respeita ele, Hoje em mas dia, existe sim, muita mas no começo. resistência do meio da luta com relação a ele por não ser lutador, que ele provou, na minha opinião, com a competência dele, que é um absurdo. Mas Uhum. voltando lá ao Carson, quer dizer, um cara que conseguiu um sucesso absoluto, ele conseguiu, depois de ser o melhor lutador, ele conseguiu ser o maior criador de campeões da história do jiu-jitsu, né? E no MMA, junto com o Rudimar, o maior criador de campeões, porque a BTT é cria dele, o Vitor é cria dele, todo A mundo. ATT, hoje em dia, A vários campeões ATT, norte-americanos treinam na ATT, que é uma cria do Libório, Parrupinha, Kona, o pessoal que está lá, que vem todo aluno do Carson, né? exatamente, cara. Então, cara, é difícil mensurar hoje, né, Neymar, se você vê o que ele fez em termos de evolução no jiu-jitsu, permitindo que as pessoas. Ele subverteu a ordem da Academia Gracie no centro. A Academia Gracie no centro era um excelente negócio, tinha um valor primordial ali no sentido de popularizar o jiu-jitsu, mas nas mais altas castas, né? Você pega ali Uhum. o Museu do Rório, você vê os alunos, era Roberto Marinho, era o É, Carlos Lacerda, Oscar né? Era o Niemeyer. Mário Andreasa, eram os ministros do futuro que estavam ali É. treinando.
né? Então o Hélio, não demérito nenhum nisso, muito pelo contrário, um grande mérito. O cara conseguiu transformar o jiu-jitsu num super negócio. Agora o Carson, por outro lado, ele vem, como eu vinha conversando com o Fábio, né? Até de certa maneira na cultura do escambo, que era típica dele ali, ele, ao invés de ganhar dinheiro, ser a prioridade dele, transformar aquilo num negócio, a prioridade dele passa a ser fazer campeões. Então ele pega, ao invés dele valorizar o cara que paga, o bom pagador, como na Academia Gracie, esse ele joga para o lado, deixa o instrutor tomar conta e ele passa a cuidar do grande casca-grossa, que normalmente vinha de classes menos abastadas e não pagava a academia. Então ele subverte toda a ordem e aí começa a criar grandes campeões e graças a ele passa a haver competição dentro. Porque isso que tem que ficar claro. Para mim, esse é o maior legado de Carson Gracie. Não é nem o MMA, nem o que ele fez. O maior legado do Carson Gracie foi permitir que houvesse competição no jiu-jitsu, porque até então competição só tinha na casa de Teresópolis, cara. Porque, com todo respeito ao pessoal dos fadas e tal, né, quando o jiu-jitsu chegou ali nos anos 80 no nível... Antigamente, nos anos 50, a coisa era mais ou menos até parelha, né? Mais você de tinha frente, casos ali dos fadas até... Quando você chegou nos anos 80, era de Copa Company ali, o jiu-jitsu já deu uma descolada de nível do pessoal, né? Do subúrbio era um nível um pouco abaixo. Eu cobri essa época. Né? O pessoal que chegava às finais era mais o pessoal ligado à Academia Gracie e tal. Exato. E o Carson, cara, com essa subversão da ordem, né? Ele conseguiu que houvesse competições. E a competição... Tanto que ele era acusado de trair a família, né? A maior acusação era você estar criando o lutador para ganhar da família, né? E como é que o Hollis também, que tem uma importância fundamental, é a tua linha, mal ou bem, a academia que eu treinei também é ligada ao Hollis, né? O Ratinho e o Gracie. O Hollis Gracie, irmão do Carson, de certa maneira, quando ele sai da Academia Gracie, cada um passa a dar aula no andar, ali criam-se duas linhas principais do jiu-jitsu. A escola Carson Gracie e a escola Aliança / Gracie, que sai do Hollis, né? Sai, porque então eles davam aula de segunda, quarta e sexta, se não me engano, era o Hollis, terça, quinta e sábado era o Carson. Não tinha treino todo dia, né? Era um treino 3 vezes por semana, era muito profissional ainda, né? Exato. Então, quer dizer, você vê, a partir desse movimento do Carson saída da academia e o Hollis vindo na sequência depois, que surge o jiu-jitsu que a gente conhece hoje. Né? Todas as grandes potências do jiu-jitsu surgiram a partir de Carson, Hollis e, obviamente, a Academia Gracie também, mas as potências que popularizaram essa academia na Figueiredo, né? A Academia na Figueiredo Magalhães de Copacabana, que eram 2 andares. Ainda tá lá, Hollis, né? Tá lá até hoje. O Carson e o Hollis dividiam. Só que é um andar só, né? Só que agora é um andar só.